Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior, pela oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Quando nós nos entregamos a Deus, percebendo que somos espíritos imortais, a morte tem um outro sentido para as nossas existências. É apenas o final de um ciclo e o início de um ciclo maravilhoso, repleto de bênçãos e oportunidades para a ascensão, para o conhecimento, para ajudarmos aqueles que ficam na retaguarda. Somos seres imortais. E quando avaliamos as coisas sob esse prisma, nós percebemos que os problemas da vida são apenas desafios úteis para o nosso aprimoramento espiritual. Eu convido você agora a orar comigo. Somos centenas de irmãos vibrando nesta hora. Vamos pedir a Jesus que ative a nossa consciência, ilumine o nosso coração e nos auxilie a ver a vida como realmente ela é. Senhor Jesus, Mestre de nossos corações, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, rogando que o Teu amor nos ilumine a mente, abrindo-nos os canais de percepção da vida, tal qual ela é, como um exercício de amor, de aprimoramento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a percebermos que estamos permanentemente amparados por Deus. Temos anjos à nossa volta, irmãos queridos que nos auxiliam na romagem terrena. Ajuda-nos a percebermos que jamais estamos sozinhos e que o Teu amor, Senhor, abençoe os nossos amores, ampara aquele também que se julga nosso inimigo. Envolve, Mestre Jesus, todo o planeta, esta escola abençoada, os ares e os seres dos ares, os mares e os seres dos mares, os animais, as plantas, a terra. Ilumina, Senhor Jesus, cada mente e cada coração humano. Sê conosco, agora e sempre. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco Berenice Lima. Ela é apresentadora do programa de rádio Obreiros da Vida Eterna, na Rádio Rio de Janeiro, e expositora espírita. E nós vamos conversar hoje sobre o tema Não Julgueis para não ser julgados. Seja bem-vinda, Berenice, ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. É uma alegria, mais uma vez, aqui estarmos juntas nessa casa abençoada. É sempre bom ter você aqui conosco, viu? É uma grande alegria, Berenice. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Com estas palavras, Jesus calou uma multidão, levando cada um dos acusadores a uma profunda reflexão sobre si mesmos.
A doutrina espírita nos esclarece sobre a lei de causa e efeito e também sobre a lei de justiça, amor e caridade. São leis divinas, naturais, que estabelecem o processo educativo no qual todos nós estamos inseridos. A mente humana, muitas vezes, mergulhada apenas nas questões imediatistas, realiza avaliações sobre as atitudes alheias sem levar em conta o contexto espiritual. O contexto no qual todas as ações estão inseridas. Como devemos agir quando presenciamos um equívoco? O que devemos entender por julgamento? Como lidar com o certo e o errado? Como emitir uma opinião sem ferir ou ofender? Por que tentamos, com frequência, corrigir os defeitos alheios e pouco olhamos para nós mesmos? Olha, são perguntas inquietantes, hein, Berenice? É verdade. Mas olha, Yasmin, quando Jesus, naquele momento, falou que atire a primeira pedra quem nunca tivesse errado, aí nós tivemos uma lição assim brilhante, né? Foi uma lição que nós podemos olhar, observar, porque é uma lição de ética, de compaixão e de justiça. E nós vamos percebendo que não julgar é uma virtude, que não julgar é uma característica de espírito evoluído. A gente consegue imaginar Francisco de Assis julgando as pessoas que o procuravam, Chico Xavier, e aí quando a gente começa a analisar o julgamento, o não julgamento como sendo uma virtude, muitas vezes nós confundimos também, achamos que é uma conivência pelo fato de não estar julgando, porque não julgar significa compreender a situação. Só que compreender é uma coisa, ser conivente é outra. Jesus compreendeu aquela situação, mas ele não foi conivente com a mulher adúltera. Tanto que ele falou que vai e não peques mais, faça a sua parte no bem. Ou seja, ele compreendeu, porque o erro é muito mais prático a gente julgar. Mas naquele caso da mulher adúltera, ninguém erra sozinho, ninguém é adúltero sozinho. E a outra parte? E o que acontecia no dia a dia da família? Pode não justificar o erro, mas alguma coisa tem ligação. E aí a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Com certeza. E aí a gente fica pensando, o que vem a ser realmente julgamento? Porque quando nós observamos alguma situação, é com certeza natural nós fazemos uma avaliação interna, né? A gente observa e analisa os comportamentos. Isso aí brota de nós. Então, o que seria apenas analisar para compreender e qual a diferença entre julgar? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não me lembro qual é a questão, não sei se é 903, que pergunta se a gente deve reparar o mal das pessoas. E os Espíritos falam que sim, que você deve reparar o mal de alguém, alguma coisa que a pessoa esteja fazendo errada, mas antes de qualquer coisa, você faça uma análise se você não faz aquilo. Porque às vezes é prático você ver o erro do outro, mas identificou o erro do outro, ok. Agora veja qual é o seu nível, qual é o percentual de ações suas iguaizinhas àquela pessoa que errou. Porque é a oportunidade que nós temos de fazer uma reflexão e aí crescer nessa situação. Então, nós não podemos ficar alienados. Nós temos que realmente saber o que está acontecendo, temos que prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, identificar o que as pessoas fazem, fazer uma reflexão para saber se nós também fazemos aquilo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós estamos numa faixa muito parecida. Às vezes você não erra exatamente como aquela pessoa, mas você erra em outro módulo, em outra circunstância, que também causa prejuízo para terceiros. E como a gente fica assim, com o objetivo de apenas julgar quem está à nossa volta, porque é mais prático, e não nos julgamos, e nós nos perdemos nesse julgamento. Mas devemos compreender que cada um está no seu nível de aprendizado. Cada qual tem um nível de compreensão.
E quando por isso que ler é muito bom, estudar a doutrina espírita é muito bom, porque são muitos casos. As obras de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tem muitos casos ali que você vai compreendendo por que a pessoa agiu daquela maneira. Qual é o nível de compreensão que ela tem da vida que levou ela a agir de determinada maneira. Seria julgar você colocar rótulos também na pessoa? Não, esse aí é um egoísta, esse daí é um avarento, esse daí é um orgulhoso. Isso também é um julgamento, não? Também. E quem de nós não é egoísta? Qual um momento que também não somos avarentos? Porque acho que a gente tem que ter essa consciência que nós estamos nesse caldeirão. Todos nós temos um pouquinho ainda dessas... São traços, né, que nós trazemos, muitas vezes até de personalidades anteriores que tivemos, né? E que muitas vezes vêm à tona em virtude de alguma coisa que nós estejamos passando no momento, que tem aquele efeito indutor, de puxar para fora aquela personalidade com aquele traço mais específico, né? Isso, e a nossa cultura, a nossa educação, por exemplo, lá no abrigo, nós temos 140 crianças lá. Outro dia foi muito interessante que uma criança de 5 anos, ela estava brincando debaixo da mesa e, óbvio, quando ela levantou, ela bateu com a cabeça e começou a choramingar. Aí a funcionária falou assim, mesa feia, e começou a bater na mesa. Mesa feia, fez dodó e neném e tal, que é da nossa cultura. Aí eu falei, não é assim. Aí chamei o neném, por que você está chorando? A mesa é feia. Não, a mesa não é feia. Onde é que você estava? Debaixo da mesa. É lugar de ficar debaixo da mesa? Não. Então, você estava debaixo da mesa, no lugar errado, você levantou, a mesa é linda, maravilhosa, você é lindo, maravilhoso, só que você estava no lugar errado. Porque nós vamos educando a nossa criança para tudo que aconteça na vida dela, que desagrade a ela, é porque é feio. Ou então a culpa é do outro, Exatamente. A culpa é do objeto, a culpa é da pessoa, mas a pessoa não olha para si própria. Então a nossa própria cultura faz com que cada um de nós cresça de uma forma egoísta, de uma forma avarenta. E aí a vida vai passando, nós vamos julgando todas as pessoas e não vamos reparando o tanto que nós somos individualmente, o tanto que eu sou egoísta, o tanto que eu sou avarento, o tanto que eu sou orgulhosa, o tanto que eu sou vaidosa. Porque isso não é para deixar ninguém deprimido, não. Mas é só porque nós só vamos conseguir mudar quando nós soubermos quem nós somos, o tanto de coisa que nós somos. E aí sim, a partir dessa reflexão, nós vamos ter uma meta. Não, eu não quero mais agir dessa forma, eu não quero mais ser tão egoísta dessa forma, eu tenho que arrumar uma outra maneira. E a psicologia está aí, a psiquiatria está aí, a medicina também está para nos ajudar, né? A nos olhar, né? E a psicologia diz que se você tem algo que te incomoda demais nas pessoas, é preciso você dar uma parada, porque pode ser que você traga alguns traços disso que você não gosta dentro de você, né? Então, quando a gente começa a observar muito os outros, é justo nós analisarmos, mas se algo nos incomoda muito, se nos irrita demais, aí tem coisa, né? Vamos parar e fazer um mergulho, né? Porque às vezes nós somos muito exigentes com algumas pessoas e com outras não somos. Às vezes nós falamos assim, eu não suporto gente que mente, não tolero gente que mente. Para você ter uma atitude dessa, você não pode mentir nunca. Quem é que não mente nunca? Os espíritos superiores. E mesmo assim, eles toleram a nossa mentira. Porque não julgar é uma característica dos espíritos superiores. Por que eles não julgam? Porque eles compreendem o que nós ainda não compreendemos. Então, como é que vão exigir de nós alguma coisa que nós não conseguimos fazer? Então, compreender é isso. Não é ser conivente com o erro do outro, mas também não é querer que o outro haja de uma forma que ele ainda não consegue agir. Nós fazemos um trabalho, eu sou agente religiosa no Talavera Bruce, né, que é aquele presídio feminino lá em Bangu. E é um grande aprendizado, porque você consegue conversar com algumas detentas lá e você percebe que não consegue entender que aquilo foi um erro, que alguma fez para estar ali, né?
E, ao mesmo tempo, você consegue perceber que aquela pessoa tem um lado muito bacana. Ela tem uma história, ela tem um lado bacana, mas alguma coisa ela não consegue compreender. E estudando a doutrina, e a gente falando de misericórdia, falando principalmente da reencarnação, a gente fala muito da reencarnação. Teve um dia que uma falou, mas quer dizer que eu vou ter uma outra oportunidade de fazer as coisas diferentes? Eu falei, claro que você vai ter, né? Porque senão seria muita injustiça você ter apenas uma vida, errar nessa vida e eternamente você ficar preso a esse erro que você fez, né? O resto pela eternidade. Pela eternidade é muito tempo. E você sabe, Yasmin, que nos nossos estudos lá, e a gente conversando e tal, você percebe que vai aflorando na pessoa a compreensão da vida e a compreensão do seu próprio erro, da sua própria... porque, no caso, o erro, por quê? Porque aquele erro foi um erro diante da sociedade, que em alguns casos resultou em mortes, em outros em tráfico, foram coisas sérias que realmente fizeram. Mas que, no momento que agiram, não perceberam que estava fazendo mal. E que com o estudo, com a reflexão, sem ninguém estar julgando, sem ninguém estar apontando, algumas chegam à conclusão do seu próprio erro. E aí você percebe que aquele espírito, naquelas condições, está compreendendo mais a si própria do que muitas vezes eu, que já estou estudando e que nesta vida não passei por essa situação. Entendeu? Na hora que o espírito, que o ser, ele se disponibiliza para se compreender, eu acho que ele anda a passos largos. Com certeza. Agora, Berenice, como é que nós vamos definir o que é certo e o que é errado? Isso é fantástico, porque no Livro dos Espíritos são 18 perguntas que aborda o bem e o mal. E uma pergunta o Kardec fala, como distinguir o bem do mal? Por que ele faz essa pergunta? Porque na nossa vida nós confundimos. Parece uma coisa óbvia, o certo e o errado. Parece uma coisa óbvia, o bem e o mal. Mas ele se confunde de tal maneira que o Kardec teve que fazer essa pergunta. E depois dessa pergunta, são no total de 18 perguntas sobre essas questões. Por quê? Justiça para a gente é o que nos convém. É conveniente para mim, é justo. É conveniente para mim, é o bem. É conveniente para mim, é o certo. E aí nós nos esquecemos da outra parte. Então, quando não é conveniente para mim, então não acontece justiça. E nós vamos confundindo isso de tal forma que nós vamos nos comprometendo. Aí é quando o nosso pensamento arma uma grande armadilha para nós e que vai nos causar um sofrimento emocional, um sofrimento moral muito grande, quando a gente não percebe, assim, de dar uma parada e de perguntar, isso que é bom para mim, que é certo para mim, que me convém, também é conveniente, é bom e é certo para mais alguém ou não? Tem um livro que se chama, eu acho que é Em Busca de Sentido, se eu não me engano. É um livro fininho de um psiquiatra que viveu no campo de concentração. O nome dele é Viktor Frankl. Não é um livro espírita, mas é um livro fininho que ele, como ele era médico, ele viveu todo o tempo do campo de concentração. Ele viveu e foi mantido vivo porque ele, como médico, cuidava lá daqueles judeus escravos naqueles campos. E ele faz uma análise sobre o julgamento, sobre o que é o certo, sobre o que é o bom, o belo, de uma forma incrível. É um livro fininho, Yasmin, mas é assim de uma profundidade muito grande, porque ele fala que o bem, ele divide em 4 partes o bem, né? Você faz o bem porque é bom para você, você faz o bem porque é bom para o seu grupo, para a sua família, ou você faz o bem porque Deus quer, e você faz o bem quando você descobre que fazer o bem é muito bom. E aí você começa a
neste sentido, você começa a não julgar. Porque ele, como judeu, ele passa pelo campo de concentração sem o julgamento propriamente dito. E ele diz que havia nazistas, soldados nazistas cruéis e bondosos, como também havia judeus cruéis e bondosos. Então, ele vê cada um como um ser humano, e ele vai fazendo análise e análise de si. E é bom isso para que a gente se coloque naquele lugar dele e faça essa análise perante a família, perante o grupo de trabalho, perante o centro espírita, ou seja, com quem nos relacionamos. Porque às vezes nós somos muito cruéis, né, nos nossos diagnósticos, né? Às vezes, olha, nós sabotamos tanto a nossa felicidade que às vezes a gente fala assim, olha, eu conheço pelo andar. Olha, pelo andar eu já sei se a pessoa presta ou não presta. Olha, é terrível, né? né? Não, olha, só pelo olhar eu já vi logo que aquele fulano, olha, não tem alguma coisa ali, porque pelo olhar aí é demais, né? É demais, né? E aí causa um grande sofrimento. Sem dúvida. Eu queria só retomar, porque você mencionou um livro muito importante para as nossas reflexões, que é O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Se você puder ler, realmente vale a pena. É um livro muito especial. Mas, olha, muitas vezes nós ficamos, assim, analisando o processo da lei de causa e efeito, e da lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar um pouco sobre essas questões, dessas duas leis. Olha, quando aconteceu lá com Jesus da mulher adúltera, a Amélia Rodrigues, espírito, através da psicografia do Divaldo, tem vários livros, né? E tem um livro que se chama Pelos Caminhos de Jesus. E esse espírito, Amélia Rodrigues, ela fala muito das histórias do passado. Ou seja, ela pega todas aquelas histórias bíblicas e ela fala algo mais. E aí ela conta os bastidores emocionais daquele fato, daquela mulher adúltera. E nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, tem um capítulo que ela fala sobre o grande reencontro. Porque a gente sabe dessa história da mulher adúltera, que Jesus falou, atire a primeira pedra, depois virou para ela e falou, vai, não peques mais. E onde foi parar a mulher adúltera? O que aconteceu com ela? E o Espírito vem falando para a gente o que aconteceu. Ela refletiu sobre o erro dela, mas ela foi envolvida, ela vem narrando as questões psicológicas, emocionais, familiares e tudo mais, mas que aquela conversa com Jesus, ela pensou muito sobre a vida dela e ela não quis mais que as coisas que incomodavam ela fossem justificativas para ela praticar alguma coisa que não trouxesse um bem moral para ela. Então, ela começa a refletir e ela segue a vida dela. E ela começa a se envolver com trabalhos de caridade. E o tempo vai passando, ela vai ficando uma idosa, e ela está numa casa que acolhe os leprosos daquela época. Ela se torna uma cristã e ela começa a acolher os leprosos. Passados muitos anos, chegou um leproso, cego, que quem era ele? O marido dela. O tal que, pela lei, queria realmente apedrejá-la, porque a lei falava sobre isso. E a Amélia Rodrigues conta o reencontro dele com ela. Ele cego, ele não a reconheceu, ele não conseguia vê-la. A voz dela já era uma voz de senhora, mas ela o reconheceu. E ela cuidava dele, das feridas e tudo mais, né, da lepra. E ele pergunta para ela o que levava. Perguntou se ela tinha lepra, ela falou que não. E ele pergunta o que leva uma pessoa, né, de saúde boa a cuidar dos leprosos. Aí ela fala que foi um encontro que ela teve com Jesus que mudou a vida dela. E aí ele diz, eu também encontrei com Jesus, mas ele não mudou a minha vida. Pelo contrário, ele não agiu de acordo com a lei. Então, ele tinha uma visão diferente, porque no fundo ele queria apedrejá-la. E naquele momento ela estava ali resgatando ele. Ou seja, a vida sempre dá um jeito de colocar as pessoas novamente na mesma faixa de resgate, né? Enfim,
Nós sempre temos a oportunidade de resgatar um mal que nós fizemos ou de desfazer um nó e formar um laço de afetividade, né? Muito importante esse conteúdo para as nossas reflexões. Olha, mas nós vamos agora para um rápido intervalo. Acesse tvnovaluz.com e mande a sua dúvida, o seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Libertação, de Marcelo Manga, e nós voltamos já já. Querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita,
Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, olha só, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. São entrevistas, musicais, orações, visualizações e muito mais. Você pode também entrar direto no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou Web TV Nova Luz. E olha, a gente tem uma dica muito importante para nós. Quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações nos nossos canais. E gera, assim, o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você. O que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet. Nós contamos com você, faça parte dessa família Clube de Arte, que objetiva levar o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita a todas as mentes e corações. Nós estamos conversando sobre não julgueis para não ser julgados. Estamos aqui com a Berenice Lima e eu queria te perguntar, Berenice, por que nós temos tanta facilidade em ver a trave, aliás, o argueiro no olho do outro e a gente não vê a trave no nosso, como nos falou Jesus? Tem um livro do Humberto de Campos, que é Contos e Crônicas, muito interessante, que tem um capítulo que é a petição. É uma situação que aconteceu com Jesus e Pedro. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vai lá na casa do fulano, que é o comerciante de couro, porque Sara, a sua filha, está doente. Ela está prostrada no leito, ela está com a mente atormentada. Vai lá e ora ao lado dela, porque Deus ajudará ela através das tuas orações. Então, tem alguma dúvida nesse pedido de Jesus? Não, né? Jesus está pedindo assim muito claramente para ele ir e já falou que o camarada é comerciante, que a filha está doente mentalmente, né? E que ele orasse porque Deus estaria ali. Ó. Então, Jesus e o Pedro vai assim, cheio de gás. Aí o Pedro chega lá, passa um determinado tempo e volta. E o Pedro volta muito cabisbaixo. E Jesus fala: que houve, Pedro? Ele fala: Senhor, não deu para orar lá. Quando eu cheguei lá, o comerciante de couro estava fazendo negócios ilícitos dentro da casa. Os filhos estavam bebendo. A menina começou a falar um monte de palavras chulas que não tinha a menor condição de eu ficar lá na presença dela. A mãe estava maltratando uma empregada. Então, Senhor, como que eu poderia orar naquela casa? E ele percebe que Jesus está apenas triste olhando para ele. E aí Pedro fala: Senhor, eu não fui claro? E Jesus apenas responde: Pedro, eu pedi para você ajudar e não julgar. Ele só pediu para ele ir lá ajudar e ele foi, fez tudo, julgou todo mundo e voltou sem ajudar. E nós somos Pedro, porque nós temos esse hábito de ver o mínimo defeito em alguma pessoa. E o nosso nível de paciência, de compreensão, é muito pequeno. De tolerância, nós somos muito intolerantes. E a proposta é que todos os dias a gente assim, faça um programa mental de tolerância, de ser um pouco mais tolerante. Porque ser tolerante não é ser bobo. Compreender não é ser conivente. Ser pacífico não é ser passivo. E esses termos vão nos atrapalhando. E como nós somos orgulhosos, nós não queremos que as pessoas, né, nos façam de bobos. E por conta disso, nós vamos sabotando a nossa evolução, o nosso crescimento.
porque no fundo nós também estamos no mesmo nível, né, de caminhada. Por isso que é mais fácil a gente ver o erro do outro, que a gente fica sempre olhando para alguém, mas como no Livro dos Espíritos fala, a questão 903, repare o mal do outro, mas antes de qualquer coisa, veja se você não tem aquele defeito, né? Mas eu acho que para a gente diminuir isso e conquistar a virtude do não julgar, nós temos que fazer um plano assim objetivo, Yasmin, porque se nós não fizermos um plano de tolerância, um plano de compreensão, nós não vamos conseguir sair desse círculo vicioso que nos deixa assim preso na terra e às vezes nos causa uma amargura muito grande, porque a gente está sempre julgando todo mundo o tempo inteiro e as pessoas estão sempre assim, não fica saciada nunca, né, da convivência dos outros. Tem sempre alguma coisa que está incomodando porque o filho não é o perfeito, o marido não é o perfeito, a amiga não é a perfeita, quando na verdade a pessoa que julga também não é o perfeito. E às vezes isso tem a ver com uma insatisfação nossa na presente encarnação. Às vezes nós tivemos uma série de facilidades no passado e hoje nós rejeitamos algumas situações que nos fazem compreender determinadas questões no processo educativo. E essa rejeição faz com que nós reclamemos de tudo, não aceitemos nada, estejamos sempre em estado de desagradabilidade. Então nós precisamos observar se somos dessas pessoas ou se estamos numa fase na qual estamos reclamando muito. Aí paremos para mergulhar dentro de nós e buscar ajuda. Eu gostaria que você conversasse conosco sobre essa questão prática de nós colocarmos realmente um planejamento. Quando acordamos de manhã, como é que nós vamos planejar o nosso trato de indulgência, de tolerância e de equilíbrio? Porque, em realidade, como você falou, não é ser bobo, não é deixar os outros fazerem o que quiserem. Você também pode se colocar, mas a tolerância faz com que nós estejamos em equilíbrio, em harmonia interna, não nos permitindo desequilibrar pelas construções dos outros. Mesmo porque Jesus tinha uma atitude, né, seja se eu falar sim, sim, não, não. Ele era uma pessoa pacífica, mas não era um passivo. Em alguns momentos ele coloca os pingos nos is. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né, Bem-aventurados os misericordiosos, tem uma pergunta lá que é muito interessante. É mais ou menos a pergunta assim, se nós devemos revelar o mal de alguém. E porque às vezes a gente acha que compreender a pessoa é tipo, não posso falar nada. Você pode falar assim. E aí nessa questão pergunta, nós devemos revelar o mal de alguém? E fala que sim. Se aquela pessoa ela está fazendo alguma coisa errada, que só está a prejudicando, é uma situação. Se o que ela está fazendo está prejudicando a uma coletividade, isso deve ser levado para a coletividade. Ou seja, não existe não é uma coisa hipócrita, né? Vamos fingir que todos somos bonzinhos. Não é isto. Então, compreender não é esse fingimento, não é estar alienado, absolutamente. Mas é você saber sobre o que você fala. Então, se você julga que uma pessoa, quando você fala assim, eu não tolero pessoas que mentem, por exemplo, né? Às vezes a gente bate muito nesse quesito. Então, será que você não mente nunca? Você não desliza nunca? Essa intolerância com você também? Porque também se for com você, geralmente você se adoece. A pessoa adoece quando ela é muito intolerante. Eu tenho uma amiga que ela é perfeccionista e você vê o tanto que ela sofre. Porque é uma insatisfação assim, eterna. Tudo que ela faz, tudo que ela é, tudo que ela representa, gera uma grande insatisfação. Eu falo, procura um psicólogo, sabe? Vai fazer uma terapia. Não vou, que eu não sou maluca. Mas vai ficar, entendeu? Pelo andar da carruagem, vai ficar. Então, procura conversar com alguém, procura ler, né? Para ver se alguma coisa desperta. E a gente tem que fazer um programa, porque nós nos programamos para ir ao cabeleireiro, para fazer a unha, a gente nos programamos para ir num restaurante. Nós fazemos uma série de programações. Por que não fazer uma programação objetivando a nossa evolução mental, espiritual, psicológica?
Sabe? Então, veja, quem é que mais te aborrece? O que mais te aborrece naquela pessoa? E aí você faz uma análise, se aquilo, você tem aquilo, porque provavelmente tem. Agora, e aí tentar compreender que o outro não compreende, como também nós não conseguimos compreender. Porque há quantos séculos nós estamos ouvindo falar sobre bem-aventurados misericordiosos, amar a Deus e ao próximo, e a gente ainda não consegue ter a consciência disso. Ou seja, isso está apenas no nível do conhecimento, mas nós ainda não absorvemos na nossa consciência, porque no dia que a gente absorver, nós já vamos agir como tal, como Francisco de Assis agia, como a Madre Teresa, e esses espíritos maravilhosos. Amadurecidos, né? Muito mais velhos do que nós. Então, quando nós estamos encarnados, fica tudo muito junto e misturado. Nós somos obrigados, pela lei de Deus, a conviver com pessoas de vários níveis de compreensão. Espíritos ainda muito jovens, espíritos adolescentes, que muitas vezes estão num corpo já encanecido, de cabelos brancos, mas não têm maturidade do senso moral. E às vezes isso revolta a pessoa, mas como pode uma pessoa já madura fazer isso, falar aquilo, né? Quando na realidade não tem ainda maturidade, por ser um espírito ainda jovem. Quando nós estamos fora do corpo, a gente se reúne mais ou menos em termos homogêneos, em termos de nível semelhante. Mas aqui na Terra, quis Deus que fosse assim, para que uns aprendam com os outros. É verdade. E olhar isso, o outro no tempo dele, compreender o nível e a possibilidade de compreensão é um desafio para nós, né? É verdade. Olha, a educação é uma coisa muito interessante. Eu era pequena, eu devia ter entre uns 8 anos mais ou menos. Eu tinha uma tia muito religiosa, muito assim. Ela era devota de Francisco de Assis. E um dia ela costurava e eu estava na varanda da minha casa e ela estava costurando. E hoje eu percebo que ela estava me evangelizando, querendo tocar meu coração, porque eu era uma criança assim terrível. Terrível, né? Não Fico parava quieta. Berenice terrível, mas tudo bem, Berenice. E aí, hoje eu percebo o esforço dela de me acalmar, de me mostrar o que era o certo, né? E ela começou a falar de Francisco de Assis. E eu comecei a fazer algumas perguntas e eu me lembro que ela falou assim, olha minha filha, Francisco de Assis, ele nunca matou na minha terra chama muriçoca, né? O mosquito, nunca matou uma muriçoca. E a minha resposta foi, mas ele era muito besta. Besta é bobo, né? Mas ele era muito bobo, como não matar uma? Né? E aí ela riu e falou assim, minha filha, um dia você vai compreender o que eu estou falando. E, olha, eu com 50 anos, né, vira e mexe, eu me lembro dela falar aquilo. Naquele momento, né, algumas crianças compreendiam isso, mas naquele momento, no meu nível de compreensão, eu não conseguia compreender a bondade nisto aí. Para mim, era uma pessoa muito boba que deixava uma muriçoca picar e não tomava uma atitude. Né? Mas isso é importante para a gente ver que quando a gente fala com a criança, quando a gente fala com alguém, aquilo que nós acreditamos, aquilo do nosso coração, em algum momento, aquele ensinamento, ele aparece, ele surge. E quando eu cheguei na doutrina espírita, e eu comecei a entender uma porção de coisa, eu entendi o que aquela minha tia, 40 e tantos anos atrás, estava querendo me ensinar, que naquele momento eu não conseguia compreender. Então, eu acho que nós devemos, assim, ter essa tolerância, sabe, Yasmin, com as pessoas que estão à nossa volta. Tentar ver o que a pessoa pode compreender da mesma forma que nós ainda não conseguimos compreender Deus, nós ainda não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus, porque no dia que nós compreendermos na essência o ensinamento de Jesus, naquele momento nós seremos espíritos evoluídos. Né? Nós deixaremos de ser Saulo para ser Paulo, né? Porque na hora que nós compreendemos, e daí a importância de estudar, ler, discutir, refletir, procurar um psicólogo,
né, nessa busca é que nós vamos quebrando essa casca que nós trazemos, de tantas reencarnações, de muito orgulho, de muita vaidade. Isso vai nos aprisionando de uma tal forma e que nós ficamos ali, dentro daquele ovo, e nos achando assim o máximo. Quando na realidade estamos frágeis. Isso. Porque nós só ficamos fortes quando nós temos coragem de olhar para nós mesmos, percebemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros, porque é muito natural. Se Deus nos criou simples e ignorantes, como nos falam os Espíritos no Livro dos Espíritos, é natural que nós também erremos, porque há esse processo de erro para acertar. Suas palavras finais, infelizmente já já estamos praticamente no final do nosso programa. Tão bom refletirmos juntos sobre esses assuntos que são tão importantes na nossa vida. E com certeza nós vamos sair daqui desse bate-papo, dessa reflexão, mais cheios de vida, com maior tolerância, com mais forças para olharmos também os nossos defeitos e lutarmos por uma vida mais feliz. Olha, uma dica que eu já fiz e deu certo, né? Você tem implicância com algumas pessoas. Então você julga algumas pessoas. Faz um checklist. Bota o nome lá, fulaninho. O que você não gosta do fulaninho? Disso. E eu ajo dessa maneira em que circunstância? E se fizer isso, vai encontrar os defeitos que está havendo lá no fulaninho, nós vamos encontrar em nós. E aí que seja um grande passo rumo a essa transformação, né? Pedir apoio, conversa na casa espírita com os amigos, de atendimento fraterno, busca os psicólogos, mas objetivando não ser uma pessoa boazinha, mas ser uma pessoa boa, né? Porque ser justo é ser uma pessoa boa, não é ser bonzinho, é ser uma pessoa conivente, não é isso. E vamos sempre nos lembrar da lição de ética, de compaixão e de justiça que nós recebemos com o Mestre Jesus, quando ele falou: atire a primeira pedra aquele que nunca tiver errado. Né? Muito bom, lindo, viu, Berenice? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Certamente nos trazendo uma experiência tão importante para a nossa mudança, para uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. E eu convido você agora a um momento muito especial. Nós vamos ter um momento de religiosidade juntos. Somos tantos unidos nessa rede de amor que brota em suas energias do pensamento do Criador, Deus Pai, nossa Mãe Divina, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Inspire fundo agora. Retenha o ar por alguns instantes. E expire, relaxando o seu corpo. Acalme o corpo físico para que a sua mente comece a relaxar. Observe a musculatura em torno dos olhos, solte. Há sempre muita tensão armazenada entre as sobrancelhas. Observe agora isso. Utilize a sua consciência como seu instrumento de observação. Solte a musculatura em torno dos lábios. Leve agora a sua consciência para os ombros. O ombro direito, o ombro esquerdo. Solte os ombros e os braços. Agora, solte as amarras do abdômen, a perna direita, a perna esquerda. E você agora está tão relaxado que com a sua mente você pode se projetar a um lugar muito lindo, um recanto sagrado da sua alma, um santuário de amor. Pode ser um jardim belíssimo ou uma praia. Observe o lugar. Sinta a harmonia e a segurança que este espaço, este lugar no tempo e no espaço traz a você. Observe o aroma do ar. Sinta os seus pés descalços sobre a grama ou sobre a areia. Muito bem.
De tal forma você se encontra relaxado, relaxada, que pode sentir uma presença muito especial. É Jesus que sempre aguardou você aí. Com os olhos da sua mente, você pode perceber o olhar de profundo amor de Jesus para você. Jesus conhece você desde sempre. Você nunca esteve só, jamais estará só. Você pode até sentir o Mestre elevando seus braços num convite divino a um abraço. Vá! Sinta neste momento a presença real de Jesus, abraçando você, passando seus dedos de luz sobre os seus cabelos. Sinta a energia do Mestre penetrando pelos seus poros e perceba os efeitos desse sagrado encontro, neutralizando agora todas as energias negativas, ativando neste momento todos os princípios nobres em você. Medos do passado, energias de traumas desta ou de outras existências, ansiedades, neste momento se desfazem. Você sente a segurança absoluta nos braços de Jesus. Neste momento, o Mestre levanta a sua mão de luz e toca a sua cabeça. Perceba que toda a área da sua cabeça se ilumina. Formas de pensamento deletérias, energias negativas cristalizadas aí, agora se desfazem. As suas matrizes perispirituais desta área se ativam nos potenciais divinos que possuem. Agora, o Mestre coloca a sua mão de luz no seu tórax. Sinta as energias divinas do amor do Cristo penetrando pelos seus poros, iluminando o seu peito, ativando aí a tolerância, que é um poder sagrado, a indulgência, uma virtude divina, que coloca você à margem dos desequilíbrios da vida e das pessoas. Sinta a paz do Cristo neste momento habitando em você. O Mestre neste momento se desfaz em energias divinas, se transforma em uma estrela luminosa. Observe a cor dessa estrela e sinta que ela vem pousar diretamente dentro do seu peito. É Jesus, a partir deste momento e para todo sempre, habitando o seu coração. Cuide-se bem e seja feliz.